Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Mais uma igreja surge, mais uma igreja é aberta, e mais uma igreja tem um nome: a igreja de Cafarnaum. A muitas sinagogas Jesus ia, mas Jesus não ia ter a liberdade como em sua própria igreja que ele vinha levantando através dos apóstolos. Creio eu que a igreja de Cafarnaum foi uma igreja que fez a diferença naquele período, naquela época e naquele tempo. Quando as cartas são enviadas às 7 igrejas da Ásia, Jesus fala de 7 igrejas. Mas não tinha só aquelas igrejas. Tinha outras igrejas. Mas Jesus só achou por bem direcionar para 7 igrejas. Desde quando comecei a campanha, logo no início de novembro, de lá para cá tenho se esforçado para mostrar o número de igrejas que Jesus levantara, glórias a Deus, mostrando a autoridade e poder através da palavra de Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28, ele vai na cidade de Cafarnaum, e entrando ele em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Quando ele vai àquele lugar, ele vai com um único objetivo: ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, inúmeras vezes, ele provou isso. Aleluia. Ele havia vindo para pregar, para anunciar, para testemunhar e para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas daquele período, daquela época, queriam que Jesus aparecesse um pouco mais. Mas Jesus não estava preocupado em aparecer, mas mostrar a palavra de Deus como o princípio que
o ser humano deveria buscar. Glória a Deus, aleluia. Quando ele entra em Cafarnaum, ele não vê dia certo para se pregar o Evangelho. Porque para muitos naquele período, naquela época, o sábado era sagrado e não deveria fazer nada além do que descansar no sábado. Só que Jesus veio quebrando toda a regra, todo o ritual judaico e tudo aquilo que precisava ele mostrar para o homem, que Deus, até do sábado, ele é Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. De uma tal maneira, ele ensinando a palavra de Deus, que muitas pessoas começaram a admirar. Muitas pessoas ficavam de boca aberta. Muitas pessoas perguntavam entre si no meio do povo: que doutrina é essa? Que palavra é essa? Glórias a Deus. No versículo 22, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, ele ainda continua aqui deixando escrito, dizendo: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ele não está fazendo uma crítica aos escribas, aos fariseus, aos saduceus ou aos herodianos, que eram seguidores e segmentos que tinham uma linha de raciocínio e conhecimento. Aleluia. Na Torá, que foi deixado por Moisés, que são os 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e Números. Aleluia. Esses 4 segmentos seguiam essa regra que Moisés havia deixado, mas Jesus veio quebrando alguns princípios, algumas regras, mas não ferindo o mandamento. Aleluia. Mas mostrando que o mandamento era o mesmo, mas que o ser humano deveria usar a autoridade e o poder que a palavra assim lhe concedia. Por isso que muitos daquele período, daquela época, que não estavam acostumados a ouvir uma palavra aprofundada, muitos se escandalizavam, outros se maravilhavam, outros perguntavam entre si: que doutrina é essa? Que autoridade é essa? De uma tal maneira que até o diabo e os demônios ficaram de boca aberta com a autoridade de Jesus. Oh, glória a Deus, No aleluia. versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo. Quer dizer, Jesus, quando ele vai àquele lugar, em Cafarnaum, que ele entra na sinagoga e começa a ensinar, antes de Jesus chegar ali, os demônios já estavam ali. Oh, Deus. Satanás já estava ali. Porque o diabo sabe aonde a palavra de Deus está sendo ensinada verdadeiramente e aonde a palavra não está. Só que quando Jesus chega ali, Jesus ele chega não para ensinar o evangelho de homens, não para ensinar o cotidiano do mundo, não para ensinar acerca das coisas dessa vida, mas ensinar a mesma coisa que os escribas e fariseus sempre ensinavam, mas não ensinava com autoridade e poder. Jesus vem e traz autoridade e poder e ensinamento que o homem que está ali dentro daquela sinagoga, dentro daquela igreja, dentro daquela congregação, o demônio não aguenta, se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. E a Bíblia que está dizendo. Aí no versículo 23, Marcos capítulo 1, versículo 23, o demônio começou a exclamar dizendo. No versículo 24, ele diz o que ele quer passar naquele exato momento. Primeiramente, para entendermos isso aqui, quando o diabo se manifesta, ele tenta tirar a atenção da palavra de Deus que Jesus está ensinando, e ele começa a dizer no versículo 24 assim: que temos contigo, Jesus,
Nazareno.